Seja muito bem-vinda ao canal Muda de Vida Mulher. Para você, mulher, mudar de vida, para você ser protagonista da sua história, para você ser capitã do seu destino. Eu sou Denise Almeida, sou mentora de mulheres e estou sempre trazendo aqui conteúdos para vocês, mulheres, para que a gente consiga estar cada vez no mundo, que a gente tenha mais voz, que a gente consiga exercer, né? Ser uma mulher plena, dar melhores condições aos nossos filhos e termos também, né? Melhores condições. E hoje nós vamos... Opa! Antes de mais nada, você já se inscreveu no nosso canal? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, já se inscreve no nosso canal e compartilha com outras mulheres que precisam conhecer esse canal, que é totalmente gratuito, cheio de conteúdo bom e voltado para você, mulher. Mas eu preciso muito da sua ajuda, que você compartilhe, né, os nossos vídeos, porque assim vai tendo mais visualização e isso nos ajuda muitíssimo, tá bom? Então vamos lá. Hoje vamos tratar de... Gente, vocês sabiam que o nosso mundo todo, ele é dividido né, na energia feminina e masculina. Vocês já pararam para pensar nisso tudo? Tem a polaridade, até as filhas, não é? Tem o masculino, né? O mais e o menos. E assim é o nosso mundo, na energia feminina e masculina. E todos nós, homens e mulheres, nós temos energia, né, masculina e feminina. Tanto é que a gente tem, né, os hormônios, todos nós temos. E aí, o que está acontecendo hoje em dia? A nossa mãe, né? Nossas mães disseram pra gente o quê? Seja independente, ganhe seu dinheiro para você nunca depender de ninguém. Quem ouviu isso? Ah, minha filha, eu tô querendo minha filha só para estudar. Porque, né? Não pode cozinhar, porque senão não sei o que vai acontecer. E aí, claro, porque elas vêm, né? As nossas avós vêm de uma outra realidade, que elas não podiam trabalhar, elas não estudaram, né? Muitas não estudaram, poucas são as mulheres que têm mais idade hoje em dia que conseguiram estudar. Por quê? Porque elas nasciam para casar, né? Vai casar, ter os filhos e aí a vida da mulher é completamente dedicada ao lar, cuidar dos filhos, a criar os filhos, né? Lavar roupa, passar, limpar a casa e tal. E essa era a vida da mulher, não tinha muitas oportunidades e, claro, muitas mulheres frustradas, né, cheias de talentos, e ficaram frustradas a vida inteira em casa. Então criou-se essa nova geração, somos nós, graças a Deus, e fomos criadas para estudar, né? Seja independente, não precisa de ninguém, não precisa, né, de ajuda. E aí hoje nós temos um batalhão de mulheres por aí que são literalmente quase um homem. Né? Eu lembro que tinha uma amiga, que uma vez ela disse assim pra mim, que tipo assim, que ela fazia tudo em casa, que ela falava com o marido dela e que ele não fazia, pois que ela não tava nem aí. Ela comprou uma furadeira e ela tinha que coisar, furar lá alguma coisa, ela ia lá fazer os furos. E ela, não sei o quê, e aí eu lembro que em uma outra oportunidade, o marido dela uma vez disse assim pra mim, ela lá em casa, ela veste a calça e ainda coça o saco. E eles se separaram. Algum tempo depois, eles se separaram. E aí, minha gente, vários problemas são gerados nessa troca de lugares, de funções. Nós, homens e mulheres, nós somos diferentes, nós somos biologicamente diferentes, né? E hoje eu já tenho acompanhado muitas discussões, né? Que mulher vai ser sempre mulher, que homem vai ser sempre homem, e é verdade. Quem é que vai conseguir mudar isso, né? Não vai. Por mais que as pessoas, né, façam cirurgia e tire peito, coloque peito, e enfim, mas biologicamente falando, né, um homem nunca vai conseguir, por exemplo, gerar uma criança. Não vai. Por quê? Porque só o corpo da mulher consegue gerar
uma criança. E aí é a coisa mais doida do mundo, né? Eu querer ser algo que eu não sou. E é aquele negócio, nadar contra a maré. E aí as mulheres vão ficando com essa energia masculina, às vezes por sobrevivência. Aliás, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Gente, eu sou cearense, né? Pra quem não sabe, eu sou cearense. E desde muito nova, eu aprendi que para me fazer ouvir, eu tinha que me impor. Eu tinha que, né, às vezes, gritar mesmo. Sei lá, às vezes num estabelecimento, às vezes, se você não... né, eu não sei, hoje já tem muitos anos que eu não moro mais em Fortaleza, já tem uns... Eu fui embora em 2005. Então, temos aí 15, 18 anos, 19 anos que eu fui embora. Então, acredito, não sei, que muita coisa tenha mudado. Mas, quando eu cheguei lá em Londres, que eu tive alguns problemas que eu tive que resolver, um dia eu gritei lá, né? E as pessoas olharam assim pra mim e falaram, olha, você se acalma, porque se você não se acalmar, a gente vai chamar a polícia, você vai ser presa. E eu entendi isso, né? Que para o inglês... você gritar, né? Polícia, eles vêm te prendem. Né? Lá em Fortaleza, se eu não gritar, nem me escutam. Então, eu tive que aprender a me defender. Né? E eu aprendi isso. Que muitas vezes eu tinha que me impor para poder ser ouvida. E depois, eu tive que fazer esse caminho inverso. Né? Entender que eu sou uma mulher, que eu tenho meu lugar. Não que gritar não é coisa de mulher, entende? Mas eu aprendi que eu posso me impor de outras maneiras, né? Que eu posso me impor para ser ouvida de outras maneiras, que às vezes não precisa gritar, né? Não, apesar de não viver mais em Fortaleza, não sei se ainda precisa, talvez, né? Não sei. Mas hoje, que na minha realidade hoje, eu sei que eu consigo viver e me impor de outras maneiras, né? De forma mais, que eu vou fazer isso? Falar civilizada, vamos dizer assim. Mas o que acontece quando eu estou ocupando o lugar do outro, a tarefa do outro? Quando eu sou mulher e na minha casa eu tenho que fazer o papel do meu marido, né, duas coisas acontecem. Eu vou ficar sobrecarregada, por quê? Porque eu já tenho as minhas funções de mulher, as minhas tarefas, as minhas coisas. Ah, Denise, quer dizer que porque eu sou mulher, porque meu marido é um homem, então ele não pode cozinhar? Não, não estou dizendo isso. Né? Cada caso é um caso, e aí cada um sabe de si, né? E às vezes talvez um tenha mais facilidade para alguma coisa. E aí na sua casa você pode, né? Vocês podem se organizar, e o ideal é isso, é que vocês se organizem e encontrem, né, uma forma que ninguém fique sobrecarregado. Mas homens e mulheres precisam entender, né, que cada um tem o seu papel, tem o seu valor, tem a sua função. E isso, gente, vem desde a idade, né, das cavernas, o homem das cavernas. O que acontecia no homem das cavernas? O homem das cavernas, ele era o cara que saía para quê? Para caçar. Ele tinha que sair para caçar, trazia a caça, ele não trouxesse essa caça, eles não iam comer. Né? A mulher ficava ali por perto da caverna e ela pegava, né, as coisas que estavam por perto, as coisas que estavam mais fáceis. Mas o homem não, o homem ele ia, ele saía, ele ia para o desafio, ele ia para o risco. Ele tinha essa função de proteção, ele já tinha essa função de proteção. E isso, gente, deveria continuar até hoje, né? É como deveria ser até hoje, né? O homem tem esse papel protetor, de proteger a casa, de proteger os filhos, de proteger a mulher. Só que, se a mulher tomou o papel do homem, né? Virou, pega a espingarda, vai lá e mata e toma o papel do homem. Quando ela faz isso, ela tá tirando ali, né, a masculinidade do homem dela, a energia masculina do homem dela. Por isso, né, não só por isso, mas um dos motivos que essa minha amiga se separou, né, naquele tempo, talvez eles nem saibam disso até hoje, mas foi isso, né, porque eles inverteram o papel. Ela fazia o papel de macho, coçava o saco, vestia calça, e o cara tava ali, e depois ele encontrou alguém que ele foi lá e protegeu. Né? Porque ele precisa exercer o papel dele de homem, de provedor, né, de proteção. Ah, Denise, então quer dizer que eu não posso prover a minha casa? Você pode também, entende? Mas é muito necessário
que a gente entenda essa polaridade, né? Que a gente vai se completar, né? O homem e a mulher se completam. Né? Tanto é, gente, que tem aquela palavra, deixa eu pegar aqui uma palavra na Bíblia que eu guardei, Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. E a gente precisa ter clareza disso, né? Do que é ser uma mulher sábia. Né? Nós, por exemplo, nós temos uma característica muito forte da gente. A gente é o quê? A gente é mais sensível. A gente tem mais sensibilidade a entender as coisas, a ouvir as coisas, né? Por exemplo, quando um bebê tá chorando, o homem fica desesperado, porque ele não faz nem ideia do que o menino tem, né? Eu lembro que uma vez, lá na Inglaterra, uns amigos meus ingleses, né? E ele tava perguntando, Denise, você entende por que ele chora? Eu falei, não, né? Não entendo, assim, eu faço ideia. Deve estar com... Ele, porque eu não entendo de jeito nenhum. A mãe dele entende tudo. Porque nós temos essa sensibilidade, né? De olhar para a criança, né? Olhar para o seu filho e entender, ele tá com sede, ele tá com fome, tá com cólica, ele tá chorando porque quer dormir. Né? Porque o bebê, ele só chora. Né? Como que ele aprendeu a sobreviver? Ele reclama chorando, chora. Que aí alguém vai resolver o problema dele. E a mulher, a mãe, ela tem essa sensibilidade que o pai já não tem. Né? Ele tem, mas tem menos, vamos dizer assim. Então o pai não pode, mas pode. Né? Só que para o homem é mais difícil, é mais pesado. Por quê? Porque ele não tem tanto essa sensibilidade. Né? E nós precisamos ser sábias. Sábias aonde? No seu lar, na sua vida. Na vida do seu marido, com o seu marido. Né? As mulheres, e aí o que gera nessa troca de papéis? Mulheres exaustas. Por quê? Porque elas continuam com as funções dela e as do homem também. Ela segue carregando tudo. Ela segue cuidando da casa, ela segue cuidando do menino, ela segue arrumando a parede que está quebrada, trocando a luz. Né? Porque meu marido nem sabe fazer isso. Porque meu marido não é homem para isso. Pois é, mas você precisa, faz parte do ser sábia, abrir o espaço para o homem fazer isso. Né? Tem um livro da Sheryl Sandberg, Faça Acontecer, tá bem aqui, que tem uma parte que ela diz que é muito interessante, que ela diz que você, quando seu marido estiver cuidando, né, do seu filho, deixa ele se virar, deixa ele entender, né, porque se ele botou a fralda de trás para frente, ele vai sozinho, ele vai descobrir que tá errado, né, porque a mulher, me dá aqui, então já deixa que eu faço, porque você não sabe fazer nada mesmo. E uma outra coisa que nós precisamos aprender também é a pedir ajuda e a ser ajudada. Né? Porque muitas vezes, talvez, porque faz parte do homem o quê? Resolver problema, né? O homem é muito prático, ele é muito prático. Tem um problema, qual é o problema? A casa tá com uma goteira, sei lá, uma goteira, vamos dar um exemplo. E aí o homem quer, como é que eu vou resolver essa goteira? A mulher fica reclamando. porque tá tudo molhado, porque tem muita coisa pra fazer, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas o que ela quer? Ela quer que resolva a goteira. Né? O homem não, o meu objetivo, ele vai lá e pá, é a goteira. Vou chamar o cara aqui, que cuida de telha, não sei o que, e ele vai resolver a goteira. E a mulher não, ela começa a reclamar, ela começa a dar a volta. E aquilo ali dá um nó na cabeça do homem, né? O homem nem entende por que ela tá reclamando. Ela tá com raiva por causa da goteira. É só a goteira. Mas aí ela começa a puxar, a mexer com um monte de... Tem um livro muito antigo e muito bom, que ajuda muito, que abriu muito a minha cabeça, esse livro muitos anos atrás, um livro simples assim, né? Homens são de Marte, mulheres são de Vênus, que mostra justamente essas diferenças. Né? Lá nesse livro, eu acho que é nesse livro, tem um exemplo muito bom, né, de duas crianças, mais ou menos da mesma idade, e aí eles foram numa festa infantil, e sei lá, a mãe pergunta pro menino, como é que foi a festa, o menino? Foi legal. Aí ela, tá, mas foi legal como? Mãe, foi legal.
E aí você pergunta pra menina da mesma idade, que a menina fala. Aí a menina fala, ai, tinha muito doce, tinha um negócio lá rosa, tinha uma borboleta, tinha não sei o quê. Ela vai dando detalhes. Isso é uma característica nossa de mulher, né? A gente gosta de detalhes. Os homens não, são mais práticos, são mais objetivos. Eles já, né? Você pergunta pro seu marido, ele foi numa festa no lugar, como é que foi? Foi bom. Tá, mas o que tinha lá? Foi bom. Quem tava lá? Ah, fulano. Aí depois, quando você encontra uma amiga, naquele dia, você tava lá também, você nem me falou que fulano tava lá. Porque não é uma característica dele, né? O homem não fica nesses detalhes, nesses pormenores. Nós é que gostamos dos pormenores, dos detalhes, né? Mas os homens eles nem veem, eles nem notam. Né? Ah, não sabia que eu tinha te falado. Gente, vocês acreditam que um dia, esse ano, não foi esse ano, foi no final do ano passado. Um dia eu conversando com meu filho tem 6 anos. E aí ele chega da escola, você fica perguntando, né? Como é que foi? O que você fez? Ah, mas foi legal. Aí às vezes ele fala, eu não lembro. Você não lembra, meu filho? Aí um dia, ele virou pra mim e falou assim, mãe, mas eu tenho que ficar te falando tudo. 6 anos, gente. E aí eu fiquei me segurando pra não rir, né? Menino, é o típico homem, né? É a cabeça de homem. Cansa ele ficar pensando nos detalhes. Né? Se fosse uma menina, ela estaria ali. Por isso que a gente fala tanto. E homem, se tiver algum homem aí escutando, a gente precisa falar. Né? A gente tem uma quantidade de palavras na cabeça que a gente precisa falar. E às vezes, se ela não falou tudo, ela quer falar pra você. Né? E o que você faz? Você só escuta. Não precisa nem prestar atenção, só fica concordando, né? Uma vez também eu estava na Itália, né? O Robson sempre conta essa história para todo mundo. Foi muito engraçado, realmente. E um casal, jovenzinho assim, conversando não, né? A mulher ia falando e o cara só balançava essa cabeça. E ela blá, 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 blá. E o cara só fazia assim. Blá, blá, e só fazia assim. Né? E aquilo ali é o resumo, né? O Robson sempre fala isso, é o resumo, né? Homem e mulher. A mulher precisa falar e o cara só precisa escutar. E muitas vezes ele nem está escutando, ele só precisa estar ali de corpo presente, balançando a cabeça, fingindo que está escutando. Mas isso é muito característica, né, de nós mulheres, nós temos mais a falar, né? Nós precisamos falar mais. Geralmente o homem é mais calado, né, mais introspectivo, então ele fica ali só escutando e às vezes ele nem está escutando mesmo. E minha gente, uma outra coisa que eu quero falar para vocês é que muitos das separações, dos divórcios, não é que você está com o marido errado, entende? Ou o marido está com a mulher errada, né? Mas precisa mudar essa mentalidade. Às vezes você está com o homem certo, né? Com a mentalidade errada. Né? E vocês precisam se alinhar. Né? O homem precisa entender que muitas vezes a mulher está lá, né, exausta. Na maioria das vezes as mulheres estão lá exaustas. Por quê? Porque ela está fazendo a parte dela e a parte do homem, né? Porque muitos homens, porque era o costume de antigamente, graças a Deus hoje está mudando, qual era a obrigação do homem? O cara ia trabalhar, né? Saia trabalhar, ia lá, voltava e ele estava exausto e ele não tinha que fazer mais nada, né? Só que antes as mulheres só ficavam em casa, mas hoje não, hoje as mulheres têm que fazer o que ela tem que sair para ir trabalhar também. Aí ela acumulou todas as tarefas de ficar em casa e de trabalhar também. Então as mulheres vivem exaustas. Só que em grande parte nós estamos exaustos por isso, porque nós estamos fazendo a nossa tarefa e a tarefa do homem também. Então nós precisamos chamar o nosso companheiro que está junto da gente e explicar. Explicar que, por que você está cansada, né? E chamar ele para fazer a tarefa para ele ver como cansa, como é cansativo, né? Como as demandas de casa são infinitas. Por isso que a gente tem que ter horário para fazer as demandas de casa. Né? Tem que ter dia e horário. Por quê? Porque senão você vai ficar só por conta da demanda da casa, né? Enxugando gelo, porque não tem fim mesmo. Né? E aí quando você chama o seu marido para junto de você, para ele fazer também, ele vai ver como é cansativo, né? Como não tem fim. Como você termina de fazer o almoço, você está limpando ali, já tem que fazer o café da tarde, né? Se você fica em casa com a criança, né? Porque os homens não conseguem entender isso. E aí muita gente separa. Né, separa porque o café esfriou, que já ouviu falar, o café esfriou, a gente separou. Não, o amor acabou. Né? Não, a gente ficou junto, mas o amor acabou. Geralmente o amor acaba quando o filho nasce. Não é? Quando deveria ter mais amor, aí o amor acabou. Por quê? Porque a paixão acaba, a mulher tá super sobrecarregada, né? E aí o homem não, o café esfriou.
E aí, minha gente, aqui a gente precisa ter um cuidado quando você está namorando, né, de entender quem você está namorando. Primeiro, você está namorando com um homem ou com um moleque? Né? Porque homem e moleque são dois universos completamente diferentes, né? O que a gente vê muito hoje em dia, a tal da síndrome de Peter Pan. O que é a síndrome de Peter Pan? É o cara que passa o dia jogando videogame, né? Vocês já viram um homem jogando videogame? Não. Ele pode até ir, eventualmente, uma vez, numa festa, mas o cara que passa o dia jogando videogame, ele tá na terra do nunca, né? Do nunca cresce, do nunca tem responsabilidade. E aí, aí a mulher desse cara, não tenha dúvidas, ela vai estar sobrecarregada, porque ele tá lá jogando videogame, ela tá cuidando da casa, do trabalho, do dinheiro, dos meninos. Quem conhece alguém assim, né? Tem muito Peter Pan por aí. Então, você tem que ter muito cuidado antes de casar, né, para entender isso, se você está casando com um homem ou com o Peter Pan. Porque se você está casando com o Peter Pan, você vai ter que ser a mãe do Peter Pan. Entende? E aí criar, né, quem já viu essa história, não separei, separou por quê? Não, porque né, eu já tenho muito trabalho com a minha filha, aí eu estava tendo muito mais trabalho com ele, ele não é meu filho. E a pessoa separa mesmo, é isso que acontece. Quando ela cai na realidade, que criar, né, uma criança é difícil, criar uma criança e um adulto é muito mais difícil. Então, a gente tem que ter esse cuidado antes de casar, né? Depois de casar, ela tem que avaliar a situação como um todo. E ter essa maturidade, né? Da mulher ter essa sensibilidade, né? De saber conversar. E aqui também, queridas, eu quero deixar um aprendizado que eu tive, né? De não, quando você estiver com raiva, de não falar na hora da raiva. Espera a raiva passar. Né, organiza as ideias na sua cabeça, né, organiza um diálogo, uma conversa, porque na raiva ninguém resolve nada com raiva, ninguém. Né, e entenda se aquilo faz sentido, se não faz sentido, porque às vezes as pessoas estão brigando e elas não sabem nem por que elas estão brigando, sabe por quê? Porque estão exaustos, os dois estão exaustos, por isso que eles estão brigando. Aí eles começam a brigar, muito comum quando tem uma criança, um bebê, um recém-nascido, né, porque os dois estão sem dormir, a pessoa vai ficando insana, começa a brigar e separam. Né, 28% dos casais, ou seja, 1 em cada 4 separam com a criança, com o filho até 1 ano. Por quê? Porque é um tempo muito difícil. Né, até a criança completar 1 ano é um marco na vida de uma criança. Né, a criança muda do vinho para a água, muda da água para o vinho quando a criança completa, quando a criança faz 1 ano. Né, geralmente ela passa a dormir a noite inteira. E aí, nesse 1 ano, os pais separaram. Por quê? Porque eu estou muito cansada, não consegue sequer conversar. Né, raciocinar, entender o que está acontecendo. E homens, se tiver algum homem por aqui, né, ajude a sua mulher. Se sua mulher não está querendo, né, nada com você à noite, ajude-a um pouco mais. Porque provavelmente você ajudando ela mais em casa, ela vai estar menos cansada e ela vai estar querendo estar mais com você à noite. Porque na maioria das vezes as mulheres estão exaustas, cansadas, sobrecarregadas, carregando dela e de vocês. Lá em Londres tem tinha, né, pelo menos, não sei se ainda tem, deve ter, um jornal que eu não sei se era terça ou quinta, mas tinha um dia por semana lá, que tinha, tipo assim, a psicóloga respondia algumas questões de casais. E aí eu lembro de uma que eu nunca esqueci, que eu achei muito engraçado. Era o marido falando que achava que a mulher dele tinha outra. Olha, eu acho que a minha mulher tem outra. Eu tô que trabalhar, tô trabalhando em outra cidade e eu só vou pra casa aos finais de semana. E quando eu chego lá no final de semana, e a minha mulher não quer nada comigo, né? Nós temos 3 filhos e eu tenho certeza que ela tá me traindo. E aí a psicóloga respondeu, né? Dizendo, olha, eu acho que a sua esposa, ela não tá te traindo. Eu acho que ela tá cansada. Eu acho que ela tá precisando de mais ajuda. Né? Se você pode pagar, pague uma pessoa para ajudá-la, que a vida de vocês vai mudar, a vida de vocês vai melhorar. Ora, a mulher carregando 3 crianças sozinha, né? E o cara acha que a mulher tá, né, com o outro. E é muito isso. Né? As mulheres cansadas. E aí nós temos que ter essa sabedoria de chamar o nosso, né, parceiro para junto e falar, olha, me ajuda aqui, né, para que a gente fique menos cansado, para que a gente divida as tarefas, tentar dividir, né? A mulher, na maioria dos casos, a mulher está carregando sempre mais, sempre muito mais, né? Geralmente, uma pesquisa recentemente, 74%, né, das tarefas da casa, as mulheres que fazem. Então, consequentemente, elas trabalham mais horas, né? Elas dormem menos.
né? E os homens, né, acham que a mulher tá traindo, acham que as mulheres perderam o interesse. Não é isso, viu? Na maioria das vezes não é isso. Na maioria das vezes a mulher é cansaço mesmo, exaustão mesmo. Uma outra coisa que traz muito conflito, né, homem e mulher, é das mulheres. A minha mãe me ensinou que você lava a louça desse jeito aqui. E na cabeça da pessoa, só tem um jeito de lavar louça no mundo, né? Vocês sabiam que fizeram uma pesquisa e um estudo, não sei onde eu li isso, gente, eu morri de rir, né? Mas é verdade, que tem 200 e tantas formas de lavar louça. E aí a pessoa tá achando que só a forma dela lavar louça é a certa. Né? E eu preciso tirar isso, né? Acho que eu não tô sempre certa, porque às vezes eu tô certa e o outro também tá certo. E tá tudo bem, né? A pessoa pode lavar a louça desse jeito aqui, do outro jeito vai ficar limpo. Vai, então tá tudo bem. Né? Tem gente que fica discutindo que a louça precisa secar e guardar, né? E a gente já vi até o vídeo do Dr. Bactéria dizendo que não é bom secar a louça, né? Que é bom você deixar a louça secar ao natural ali, por causa dos panos e as bactérias, enfim. Então eu preciso entender isso, que às vezes eu posso estar certa e meu companheiro também. A gente só não concorda, né, com aquele ponto de vista, tá tudo bem, não precisa brigar por causa daquilo. Né? E eu preciso aprender, eu como mulher, preciso aprender a justamente a desenvolver mais esse meu lado feminino. Porque justamente, às vezes a mulher foi engrossando o casco, já engrossando tanto, e ela tá quase um homem mesmo, né? Ela se veste como um homem, a calça, a blusa. E ela, às vezes, trabalha no meio mais masculinizado. Mas, gente, entendam que para você ser respeitada, né? Ou para te ouvirem, você não precisa estar vestindo a roupa de um homem. Né? Você não precisa estar sendo comum, você precisa estar, né? Você pode ser mulher e se fazer respeitar. Né? Como é que eu vou ficar mais feminina? Né? Andando com mais mulheres, cuidando mais de você, né? Cuidando mais da sua pele, cuidando mais, né? Se maquiando, aprendendo a maquiar, né? Façam. Quem não tem muita habilidade com maquiagem, gente, faça um curso de automaquiagem, é tão bom. Eu fiz recentemente, achei maravilhoso, né? Eu fiz na Boticário. É super barato, assim, tem algumas opções, vocês baixam o aplicativo da Boticário, aí tem algumas opções, você pode, às vezes tem um curso, eu não lembro, assim, tem uma, eu sei que você paga um valor e às vezes você recebe até todo o valor que você pagou, acho que era R$140 aqui em Brasília, tá? E aí você recebe todo o valor em produtos. E às vezes, eu acho que o custo de automaquiagem custava R$120, eu acho que se você não recebeu os produtos, mas, gente, vale muito a pena, 1 hora e pouco, ela vai te ensina direitinho, né, como é que você faz, qual a melhor forma de fazer, né, no seu rosto, o que fica melhor, enfim, maravilhoso. Então, são esses pequenos cuidados, né, que a gente vai desenvolvendo mais e mais, né, o nosso feminino, a nossa energia feminina. E uma coisa, né, que eu sempre gosto de lembrar, né, o exemplo que você está dando aos teus filhos. Né? Quando você se cuida, você está ensinando, né, a sua filha a se cuidar, ao seu filho também. Né? O menino, ele tende, né, a se espelhar mais no pai, é normal que seja assim, né? Justamente porque ele é homem, ele vê que o pai dele também é homem, e aí ele já vai ficando, né, mais cascudo ali. Né? A menina não, a menina já é mais delicada, né? E é natural que seja assim. E chega da gente querer sermos iguais, nós nunca vamos ser iguais, nós não somos iguais. Não é pra gente ser igual. Nós somos diferentes. Nós temos forças diferentes. Nós temos habilidades diferentes. Né? Ah, então quer dizer que se eu sou boa de matemática, então não posso ser uma engenheira, não posso visitar a obra? Pode, é lógico que pode. Né? E se essa é a sua habilidade, né? Faça o melhor que você consegue lá no seu lugar. Mas você não precisa ser um homem para estar fazendo esse trabalho. Entende? Você pode pegar o seu olhar, a sua beleza feminina, explorar o seu feminino lá. Gente, e que coisa bonita é uma mulher bem vestida. É uma mulher dona de si. É uma mulher, né, cheia de sabendo qual é o seu lugar. Né? E para isso também ela não precisa estar com os peitos de fora, não precisa. Né? Para a mulher ser bela, ela entender o papel dela, né, o lugar dela no mundo. Ela entender o que fica bem nela, né? Entender o lugar dela, porque tem o seu lugar, né? Você tem o seu lugar quando você é solteiro, você tem o seu lugar quando você é casado. E quando a mulher entende isso, né? Que coisa bonita. Outro dia eu tava num café e chegou uma pessoa assim, deve ter lá os seus 50 e poucos anos,
Gente, a mulher com cabelo completamente branco, assim, aqui no ombro. Eu até desconfio que aquela mulher deve trabalhar com moda muito bem vestida. Ela tava com uma bermuda no joelho, mas assim, muito bem vestida, né? Claramente uma mulher que sabe, que se conhece, uma pele muito bonita, tava maquiada, muito, muito bonita. E eu fiquei olhando para aquela mulher, tá vendo? Essa daí foi a que entendeu o lugar dela no mundo, né? Que ela não precisa estar de mini saia, de barriga de fora, para mostrar que é uma mulher bonita, e ela é muito bonita, né? Que tem, tudo tem o seu tempo, né? Tudo tem o seu lugar. Então que a gente aprenda a explorar essa beleza, né? A beleza de ser mulher, a beleza da energia do feminino. E que a gente não queira, né, ser macho, porque a gente não é macho, né? Nós somos mulheres. E que a gente aprenda a ser mulher, a ter essa energia, né, feminina, a energia da mulher, a delicadeza da mulher. Faz sentido para vocês? E aí, gente, aqui eu quero falar um pouquinho só sobre, né, de novo, sobre o casamento. Que outro dia eu tava num grupo e aí foi muito interessante que houve uma conversa que a mulher falou assim, gente, se eu conhecesse, se eu soubesse quem era minha sogra, como era minha sogra, eu não teria casado. Né? Porque parecia que a sogra dela, não lembro direito da história, mas parecia que a sogra dela dava muito pitaco na criação dos filhos e tudo. E aqui, outra reflexão que eu quero trazer para vocês, né? Quando a gente casa, né? Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis 2:24. Né? Para a gente casar, a gente precisa deixar quem? O pai e a mãe. E a gente deixa o pai e a mãe, a nossa família agora é essa família aqui. E aí o seu marido, o seu parceiro precisa deixar claro, né, para os pais dele, que ele casou e que ele constituiu essa família, que essa é a família dele. Ah, Denise, mas ele vai abandonar, e não é abandonar o pai e a mãe. Né? Se precisar, se for necessário, de fato, né? Se tiver uma deficiência, se tiver alguma coisa, aí realmente precise, ele vai exercer o papel dele de filho. Né? Mas tem que entender que são casas diferentes, né? E cada um tem que entender o seu papel. E aí, mas aí não é a mulher dizer para a sogra qual é, né? É o filho que tem que tomar o papel dele de homem da casa que ele é, marido da mulher, e explicar que, né, que os pais têm a casa deles, têm a vida deles lá, do jeito como eles querem viver, e aqui vocês também têm a vida de vocês, têm a casa de vocês, e a vida do jeito como vocês querem viver. Né? Para ninguém ficar interferindo no papel de ninguém, na casa de ninguém, na família de ninguém. Porque isso é coisa que causa muita desavença, né? Eu não respeitar o papel do outro, a função do outro, tá? E aí, para as mulheres que têm os maridos, né, na terra do nunca, que nunca querem crescer, eu também trouxe essa palavra para que vocês reflitam, né? Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança e raciocinava como uma criança. Mas quando me tornei adulto, deixei as coisas de criança. O que é deixar as coisas de criança? É ser homem. É assumir a energia masculina. É assumir o papel masculino, o papel de homem, o papel de provedor e protetor. Menino é protetor? Não. Menino é provedor? Não. Então reflitam sobre isso. E lembre que esse papel de protetor, de provedor, vem lá do homem na idade das cavernas, gente. E os homens trazem isso até hoje. Né? A mulher precisa se sentir protegida e o homem precisa proteger. Por quê? Porque ele está exercendo ali o papel dele, a energia dele, a masculinidade dele. E quando um troca o papel com o outro, fica tudo invertido. Gente, fica tudo invertido, né? E a casa fica toda invertida. E os filhos vão ficando invertidos também. Né? A gente vai enviando mensagens aos filhos contraditórias. E aí as crianças começam a se perder. Tá? Então, era isso que eu queria deixar para vocês hoje.
né? E como é que o homem vai ficar mais homem, Denise? Os homens precisam andar com outros homens. Homem mesmo, macho. Não é o cara que vão lá jogar videogame, né? Porque isso é coisa, de novo, de quê? De criança. Né? Precisa fazer coisa de macho. Coisa de homem. Entende? E as mulheres também, ter esse contato com as outras mulheres, né? De como ficar mais feminina, de como ficar mais sensível, amorosa, né? Sensível que eu digo de sensibilidade, né? De entender as coisas que não são ditas, né? Ouvir a voz de Deus. Né? O homem também, você também fala com o homem? Fala com certeza, né? Mas nós, mulheres, a gente tem essa sensibilidade maior. Esse tal do sexto sentido. Minha gente, explorem o sexto sentido. Né? Tanto é que falam, né, que os homens não têm sexto sentido. Né? E nós temos. Então, explorem, usem esse sexto sentido. Ele favorece muito a gente. Né? É aquilo que é a tal da intuição, que é justamente essa sensibilidade, né? Essa sabedoria que só nós temos. Né? E a gente tem que ter essa sensibilidade até para falar com o homem. Né? Dizer, ó, vai lá. Né? É o seu papel, né? Você que é um homem, vai lá, não precisa dizer assim, né? Mas vai lá e faz, né? Tá vendo ali, ó? O perigo tá ali, vai lá e resolve. Gente, porque às vezes o homem precisa dessa orientação, e aí é por isso que diz que a mulher sábia edifica a sua casa, e a insensata destrói com as mãos. Tá bom? Beijo pra vocês, gente. Ó, me diga aqui se tem algum tema, algum assunto que vocês gostariam, né, de escutar, de saber mais aqui, tá? E mais uma vez peço para vocês, né, compartilhem com as amigas, com as mulheres que precisam ser mais sábias, né, que precisam ter essa sensibilidade, né, que às vezes está com problema no casamento, né, e ela tá lá coçando o saco, né? Então compartilhe para essas amigas, para essas mulheres inteligentes por aí, nos grupos de mães, nos grupos do prédio, do trabalho, né, para as mulheres que precisam praticar mais essa sabedoria, né? Ter mais essa sensibilidade. Beijo pra vocês, minha gente, e até a próxima.